na palavra. A graça que nós precisamos desta palavra sobre todos nós te pedimos, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha falar de maneira profunda ao nosso coração. Senhor, nós temos necessidades, nós temos carências. Senhor, nós temos tantas lutas interiores, tantas guerras nas nossas mentes. E se não é a Tua palavra, pelo poder do Teu Espírito pelejando, nós jamais suportaríamos, Senhor. E mais uma vez o Senhor nos congrega em Teu nome. E queremos aqui te pedir, Senhor, venha triunfar de maneira poderosa, de maneira soberana, nesta reunião. Que a nossa mente, o nosso coração se abra diante da luz da Tua palavra. Aquieta o nosso espírito na Tua presença, Senhor. Sei que muitos que estão aqui tiveram um dia trabalhoso, dia de dificuldades, de cansaço, mas que o Senhor possa trazer descanso para as suas almas. Atrai as suas mentes agora, Senhor. Nós te clamamos no poderoso e precioso nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, irmãs, nós estamos estudando sobre depressão à luz da Bíblia. E na última vez que estivemos juntos vendo este assunto, nós estávamos estudando sobre a vida de Jeremias, as depressões de Jeremias. Como ele enfrentou as depressões durante aqueles 40 anos do seu ministério. Nós sabemos que o profeta Jeremias, ele foi um profeta que passou por duras experiências. Ele foi duramente provado. E em alguns momentos, ele expressa a sua dor, a sua decepção, a sua tristeza. E eu sei que é difícil imaginar como servos de Deus podem passar por experiências assim. Então nós já estudamos a vida do Elias. Nós vimos um momento delicado, crítico, do ponto de vista emocional, na vida de Elias. Quando ele chega a pedir a própria morte, lá em 1 Reis, capítulo 19. Então nós sabemos que a depressão é uma doença terrível, uma doença que a cada ano ela vai se alastrando muito mais. Os índices, as estatísticas sobre esta doença são alarmantes. E o que tem atraído meu coração nesses dias para falar sobre esse tema é a quantidade de cristãos que estão escravos desta doença. Também o grande número de suicídio, até mesmo entre aqueles que professam fé em Deus. Como é possível? A minha esperança é que o Senhor, de maneira soberana, Ele possa tomar esta palavra e, como uma espada viva e eficaz, Ele possa penetrar nos nossos corações. Então, deixe-me citar os textos, apenas citar, e daí por diante prosseguir sobre as crises da vida de Jeremias. A primeira porção que nós estudamos foi no capítulo 15, os versículos 17 a 21, quando ele diz assim: nunca me assentei na roda dos que se alegram. Jeremias 15, os versículos 17 a 21. Nem me regozijei, oprimido por tua mão. Eu me assentei solitário, pois já estou de posse das tuas ameaças. Jeremias está falando com Deus. Porque dura a minha dor continuamente. Nós sabemos que a dor da depressão é uma dor contínua, que esmaga de dentro para fora.
e a minha ferida me dói e não admite cura, serias tu para mim como ilusório ribeiro, como águas que enganam? Então nós podemos perceber aqui nesses textos as expressões de Jeremias quanto à sua dor, a sua tristeza, a sua decepção. Aí ele diz, portanto, versículo 19, assim diz o Senhor, se tu te arrependeres, eu farei voltar e estarás diante de mim, se apartares o precioso do vil, serás minha boca, e eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Então nós vemos aqui o Senhor agindo com a sua infinita misericórdia sobre Jeremias. Vamos para a segunda porção, capítulo 20, a partir do versículo 7. Ele diz, persuadisse-me, a palavra correta no original hebraico é me enganastes, seduziste, persuadiste-me, ó Senhor, e eu persuadido, isto é, enganado, fiquei, mais forte fosse do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio, isto é, de opróbrio, de piada, todo dia. Cada um deles zombam de mim, porque sempre que falo, tenho de gritar e clamar, violência e destruição, porque a palavra do Senhor se me tornou opróbrio, ludibrio, todo dia. Quando pensei, não me lembrarei dele, e já não falarei no seu nome. Então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais. Versículo 11, ele diz, mas o Senhor está comigo, como poderoso guerreiro. Por isso tropeçarão meus perseguidores e não prevalecerão. Serão sobre modo envergonhados. E porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua que jamais se esquecerá. Versículo 12. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo, esquadrinha os afetos, olha que frase, esquadrinha os afetos e o coração. Permite, veja eu a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Então esses textos, e ainda o versículo 13, quando ele adora o Senhor, foram os textos que nós estudamos a semana passada, vendo alguns aspectos da depressão, a questão da solidão, do isolamento, e pontos que são visíveis numa pessoa deprimida, a frustração, a decepção, como a visão daquilo que é real e verdadeiro se torna obscuro, confuso. A fé é abalada, há um desânimo. Uma pessoa deprimida, ela tem uma visão turva das coisas. E um cristão, não só isso, é a dificuldade que ele tem no seu relacionamento com Deus. Você vê aqui, é o profeta Jeremias. Podemos dizer assim, um dos profetas mais admirados que nós temos na palavra. Não que um seja mais, que um seja menos, mas ele pelo contexto, pela realidade contextual que ele viveu. Porque ele foi, de fato, um homem muito solitário. Seus familiares, seus amigos, todos o abandonaram. Mas ele persistiu firme, corajoso. Teve, sim, seus momentos depressivos, de desânimo, de profunda tristeza, de uma decepção inexplicável. Por quê? Eu falo inexplicável. Nunca esqueça que tudo que nós lemos e estudamos sobre as crises de Jeremias, nós não podemos esquecer do versículo 5 do capítulo 1, quando Deus disse assim para ele: antes que você fosse gerado no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Eu te dei como profeta às nações. Então, nós vemos que Jeremias não era um fruto do amor dos seus pais, ele era fruto do propósito eterno de Deus. Mas isso não é verdade acerca de Jeremias, isso é verdade acerca de todos nós. Todos nós. Isso está em Efésios, capítulo 1, versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, e perante ele nos predestinou para a adoção de filhos.
Então, meus amados irmãos, esses são assuntos que já foram expostos aqui. Agora, preciso avançar para que nós não gastemos muito tempo com o estudo que já foi ministrado. A porção de hoje está ainda no capítulo 20, aqui do livro do profeta Jeremias. Vamos ler os versículos 14 a 18. Prestemos atenção na leitura desses textos. Maldito o dia em que eu nasci. Não seja bendito o dia em que me deu à luz minha mãe. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. Seja esse homem como as cidades que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu. Ouça ele clamor pela manhã e ao meio-dia alarido. Por que não me matou Deus do ventre materno? Porque minha mãe não foi em minha sepultura? Ou não permaneceu grávida perpetuamente? Por que saí do ventre materno tão somente para ver o trabalho e tristeza, e para que se consuma de vergonha os meus dias? Irmãos e irmãs, nós estamos lendo a história do profeta Jeremias. Como é possível entender isso? Não é possível imaginar que um homem como este profeta foi, o seu caráter, o seu ministério, como ele pôde dizer essas palavras? Bom, nós estamos falando sobre depressão. E aqui nós estamos vendo um servo de Deus e aprendendo algumas lições. Porque, irmãos, eu tenho dito desde a primeira palavra, esta é uma doença séria, uma doença que pode levar a pessoa à morte. A depressão, ela é uma doença tão terrível que o depressivo, quando ele adoece, ele consegue pegar toda a família e jogar para dentro de um pântano. Então nós temos que examinar tudo isso à luz da Bíblia. E estamos vendo aqui homens que tiveram uma grande envergadura espiritual, e o que eles passaram. Agora, o que a Bíblia nos permite ver aqui é como estes homens conseguiram não se vitimizarem no pântano da depressão. Pelo contrário, como eles conseguiram vencer essa terrível doença. Porque hoje, diferentemente do tempo de Jeremias, a depressão é uma doença quase que popularizada. Quem aqui talvez não tenha passado pela depressão? Quantos de nós aqui possivelmente conheçamos pessoas que neste exato momento estão escravizadas por psicotrópicos, remédios que controlam suas emoções por causa da depressão? Quantos de nós aqui ou estamos passando ou estamos próximos de pessoas que sofrem transtornos de ansiedade? Então, nós temos que examinar este assunto à luz da Bíblia. E estamos vendo personagens da onde nós podemos extrair lições valiosíssimas. E através delas, permitir que o Espírito Santo venha nos esmagar, nos quebrantar, e pela palavra de Deus nos levar a uma plena rendição. Porque eu insisto em dizer, a depressão é a doença do ego. Depressão é resultado de ego ferido. Vamos observar aqui. Deixe-me colocar esses textos numa versão mais simples. Vou ler rapidamente. Maldito seja o dia em que eu nasci. Observe quantas vezes essas expressões eu, meu, minha, Jeremias vai dizer só nesses textos. E daqui nós vamos extrair uma lição muito importante acerca da depressão. Maldito seja o dia em que eu nasci. Esqueça o dia em que a minha mãe me deu a luz. Maldito seja o homem que alegrou o meu pai quando me deu esta notícia.
é menino, você tem um filho. Que esse homem seja como as cidades que o Senhor destruiu sem dó, que ele ouça gemidos de dor pela manhã e gritos de batalha ao meio-dia, porque não me matou antes que eu nascesse, pois assim a barriga da minha mãe teria sido a minha sepultura, e eu nunca teria nascido, porque eu nasci. Será que foi só para ter tristeza e dor e acabar a minha vida na desgraça? Acho que eu contei aqui em torno de 11 vezes que ele faz referência a ele. Você vê isso, irmão? Essa é uma prova, em primeira instância, em primeiro lugar, que a depressão é a doença do ego. É tudo eu, meu, minha. Ele não tem compaixão de ninguém. Ele não tem compaixão dos seus pais. Ele nem mesmo tem compaixão das pessoas. Por quê? Porque o depressivo, ele só pensa nele. Ele é uma vítima de todo mundo. O que nós podemos dizer do Jeremias aqui? Ele é uma vítima de Deus, ele é uma vítima dos seus pais, ele é uma vítima de todo mundo. O depressivo, a primeira coisa que ele faz é se vitimizar e culpar todas as pessoas. Essa é a grande tristeza. Então vamos extrair algumas lições aqui, algumas aplicações. O primeiro ponto que eu quero extrair sobre Jeremias aqui, nessas 3 porções que nós lemos sobre a vida dele, é que a depressão ela tem algumas características. E acerca da vida do Jeremias, nós aprendemos que a depressão é cíclica. Possivelmente uma pessoa que já sofreu de depressão, ela corre um risco, se ela não aprender a tratar essa doença de frente, aos pés do Senhor, se ela não buscar conhecer a face de Deus e ter uma vida de devoção, ela jamais vai ficar livre da depressão. Possivelmente, ela vai sofrer outros ataques. Então, muito cuidado, porque esta é uma das lições que nós aprendemos com Jeremias. Aqui no seu livro, nós podemos descobrir 3 experiências que Jeremias teve com a depressão. Segundo, o depressivo, ele tem uma linguagem pessimista. O depressivo tem uma linguagem pessimista. Vocês vão perceber que todas as pessoas que estão escravizadas com a depressão usam com frequência palavras expressando emoções negativas. Palavras com expressões negativas. E tudo que nós vemos aqui nas descrições dessas frases que Jeremias usa. É comum o depressivo expressar sua solidão. Então ele diz assim: eu estou muito só, eu estou muito só, eu estou péssimo, eu estou muito triste. O depressivo, ele é um pessimista. Todo depressivo, ele cai no engano do pessimismo. Um outro detalhe, o depressivo, ele tem por costume usar sempre o pronome na primeira pessoa. E é isso que nós vemos aqui no Jeremias. Minha, eu, meu, por quê? Porque a depressão é uma doença do ego. Uma pessoa depressiva, ela é demasiadamente centrada em si mesma. Escute bem, o depressivo, ele é uma pessoa demasiadamente centrado em si mesmo. Podemos chamar isso de egolatria. É uma pessoa ególatra. Um outro ponto.
Todo depressivo busca o isolamento social. Todo depressivo, ele busca se isolar das pessoas. O que eles preferem é estar num quarto escuro e, se possível, dormindo. Por isso que muitos depressivos, eles se tornam escravos de psicotrópicos, especialmente aqueles que produzem mais sonolência. Porque o que eles querem é desconectar do mundo social. Então, uma mulher depressiva, ela desconecta do esposo, desconecta dos filhos. Assim também um esposo depressivo, ele desconecta de todos que estão em volta dele e se torna vítima de todas as pessoas que estão em volta dele, seja do cônjuge, seja dos filhos, seja dos amigos, seja da igreja. Ele se sente vítima de todas as pessoas. Assim é o depressivo. Meus irmãos, deixe-me mostrar algo muito especial que nos ajuda, ou que ajuda a vencer a depressão. Eu quero ler uma porção da palavra aqui em Lucas, capítulo 10, se você puder abrir. Eu quero ler com vocês a experiência de Marta e Maria, para interpretar um pouco essa situação do Jeremias. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 38. Porque aqui nós vamos buscar uma lição que nos ajuda a combater a depressão. Vida devocional. A vida devocional é o melhor remédio para a depressão. Uma das grandes características, porque muitos cristãos estão escravos da depressão, é porque eles não têm ou eles perderam a vida devocional. Na história que nós vamos ver aqui de Marta e Maria, nós podemos ver duas pessoas com focos bem diferentes e procurando agradar o Senhor. Mas vamos ver que uma o Senhor aprova e a outra o Senhor reprova. Então nós temos que analisar isso com muito cuidado. Vamos ler os textos. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. Certa mulher, chamada Marta, hospedou em sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, ao ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha a ajudar. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Meus irmãos, nós vamos extrair algumas lições aqui. Eu gostaria de mostrar algo para vocês muito importante sobre a vida dessas duas mulheres.
Aqui eu quero colocar um tema muito importante. Se você deseja vencer a ansiedade, se você já sofreu de depressão, você teme essa doença, se você conhece alguém que sofre de depressão, está passando por depressão, observe esses princípios. O tema aqui é vida devocional, a melhor terapia contra a depressão. Vamos estudar isso bem devagar. Primeira coisa que nós temos que considerar é a nossa mente, o fator da nossa mente ser um órgão extremamente complexo e importante. Hoje, nós vamos estudar essa porção que vai falar da mente, do nosso corpo, da nossa vida, dos nossos afetos. No próximo estudo, nós iremos estudar uma outra porção que vai falar da mesma forma, mas com outras lições. Então, veja bem, a nossa mente, ela pode sofrer um abalo muito mais profundo do que o nosso corpo. Escute isso. Sua mente, ela pode sofrer um impacto muito mais dolorido do que o seu corpo. Eu creio que todos nós aqui já sofremos acidentes, seja de menor gravidade até de maior gravidade. Mas eu creio que alguém aqui já esmagou o dedo alguma vez na vida. E sabe o que é a dor que você sente no seu corpo. Mas o que eu quero te dizer é que a mente, ela sofre impactos com cicatrizes muito mais profundas do que o nosso corpo. E a gente nunca pensa nisso. Existem na mente alguns porões profundos, onde residem alguns labirintos que nos amedrontam, que nos assombram. Um outro detalhe, o nosso corpo pode suportar algumas feridas, algumas cicatrizes, e você não vai morrer com isso. Você pode sofrer cortes profundos, e você não vai morrer. Por mais dolorido, por mais penetrante, por mais esmagador que seja do seu corpo. Mas a alma, ela sangra muito mais do que o nosso corpo. E você pode experimentar a morte na sua alma muito mais vezes. Quando você experimentar a morte no corpo, é uma vez só. Mas na alma você suporta, experimenta inúmeras vezes. Muitas pessoas, elas estão emocionalmente mortas, enquanto elas ainda continuam vivas. Consegue entender? Muitas pessoas, antes de morrer fisicamente, já morreram emocionalmente. Então, conhecer isso é muito importante. Vamos aos pontos aqui desses textos que nós lemos. Observe essa frase, hospedou, está vendo aí? Versículo 38. Por que eu vou usar essa frase? Para construir um cenário e mostrar o coração de Marta e Maria. E esta palavra é importante. Veja, hospedou. Lá em Lucas, capítulo 19, versículo 6, vai ocorrer esta frase. Porém, você nunca vai perceber que é a mesma lendo a Bíblia em português, é claro, porque lá está em outro sentido. Porém, se você tiver como fazer um exame do texto grego original, você vai ver, lá no capítulo 19, versículo 6, quando fala que Zaqueu recebeu Jesus, diz assim, e o recebeu com alegria. Então, como nós podemos traduzir esta frase, hospedou, segundo o texto original? É que Marta recebeu Jesus com alegria. Ela estava muito feliz em receber o Senhor. Esse termo, no original grego, ocorre apenas 4 vezes em todo o Novo Testamento. E a melhor luz que nós temos para interpretar essa palavra, sem fazer o exame do texto original, é lendo esta frase. Está lá no capítulo 19, versículo 6, aqui do Evangelho de Lucas.
Outro ponto que eu quero lhes mostrar, porque se aqui nós temos esta frase que revela o coração de Marta, ele estava feliz, ele estava alegre em receber o Senhor na sua casa. Nós vamos agora encontrar um texto que vai revelar o coração de Maria. Quando diz, logo a seguir, que Maria, ela quedava-se, versículo 39, ela quedava-se sentada aos pés do Senhor. Marta o recebeu com toda alegria. E à medida que o Senhor foi entrando, talvez os discípulos também, Marta se ocupou em fazer coisas para o Senhor. Maria não. Maria se aquietou aos pés do Senhor para ouvir os seus ensinamentos. Parece que aqui nós temos uma pessoa ocupada e outra desocupada. Não é verdade? No mundo consumista, materialista, se nós fôssemos examinar as duas mulheres aqui, com certeza iríamos reprovar Maria e aprovar Marta. Mas veja que o Senhor reprova Marta e aprova Maria. Isso para nós tem que ser de profundo significado. Vamos para mais um ponto. Veja no verso 40. Agitava-se. Está vendo aí? Marta agitava-se. Esta palavra do texto grego significa, ela estava estressada, mentalmente estressada. Ela estava mentalmente estressada. Também dá a ideia de uma pessoa que está tão estressada que se distraiu. Vamos traduzir isso de uma maneira muito simples. O texto grego indica que ela estava mentalmente estressada e ela perdeu o foco. Ela perdeu o foco. Porque todas as pessoas que estão em um estado de depressão, podemos dizer assim, com um alto estresse mental, ela perde o quê? O foco. Ela perde o foco da vida. Ela perde o foco do propósito. Ela perde o foco no seu casamento, nos seus filhos. Ela perde o foco espiritual. Ela perde o foco. Então nós podemos traduzir aqui que Marta perdeu o foco. E por que eu me atrevo a dizer que Marta perdeu o foco? Eu pergunto para você, o nosso Senhor Jesus entra na sua casa. Quem tem a centralidade? É o seu trabalho ou é o Senhor? Quem tem a prioridade? Quem tem a centralidade? É o que você faz ou o que o Senhor faz? Vamos facilitar a pergunta para você responder. Se o Senhor entra na sua casa, quem precisa trabalhar? Você ou Ele? Quem está precisando ser trabalhado? Não conseguiram entender não, irmãos? Isso é simples. Porque Marta, quando o Senhor entrou, ela procurou trabalhar para o Senhor. Porém, quando Maria viu o Senhor entrar, ela procurou ser trabalhada pelo Senhor. Uma pessoa trabalhada, ela está preparada para servir. Porque todo o nosso serviço deve ser fruto do trabalho do Senhor na nossa vida. Quantas pessoas, elas querem trabalhar para Deus, mas não querem ser trabalhadas por Deus? Aonde está o fundamento do nosso serviço? No serviço. O serviço é um fim em si mesmo. Não, irmãos. O serviço espiritual, ele é fundamentado na devoção. A devoção tem que ir à frente. O Senhor não quer, em primeiro lugar, o nosso trabalho. Em primeiro lugar, o Senhor quer a nossa devoção. Se nós não formos aos pés do Senhor, nós nunca poderemos oferecer nossas mãos para o Senhor. Nosso serviço ao Senhor. E aqui o Senhor está colocando o princípio. Qual é o problema do estresse, da depressão? É porque as pessoas não têm vida de devoção. Vamos observar detalhes aqui. Versículo 40 ainda. Diz assim que Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada. Interessante que essa frase, de um lado para o outro, já traduz o texto grego, porque no grego não tem essa frase,
agitada de um lado para o outro, ocupada. O texto grego só tem uma palavra, peri, da onde vem a palavra perímetro, periferia, peri. Só tem essa palavra no texto grego original. Sabe o que traduz isso aí? É que Marta, ela ficou na periferia, agitada de um lado para o outro. Periferia. Sabe o que significa isso aqui, traduzindo para um ambiente espiritual? Pessoas superficiais. Um cristão depressivo é um cristão com uma vida devocional superficial. Ele fala de Deus, mas é superficial na sua relação com Deus. Ele fala de oração, mas a sua oração é superficial. Ele diz que adora, mas a sua adoração é superficial. A sua fé é superficial. É por isso que muitas pessoas vivem escravizados pela ansiedade. Pessoas são bipolares e sabem que são bipolares. É uma doença psicossomática, é uma doença, mas eu não posso me tornar escravo dessa doença, porque essa doença destrói relacionamentos. Uma pessoa bipolar, ela amanhece com uma medida de humor. Meio-dia o humor dela está nas nuvens, mas no final do dia ela está lá embaixo. Depressiva, mal-humorada. Como que uma pessoa vive da euforia à tristeza num dia? Transtorno, bipolar, é uma doença. Não adianta você condenar essas pessoas. Pessoas assim são pessimistas. Irmãos, existe algo mais triste do que você conviver com uma pessoa pessimista? O pessimista, ele vê em toda oportunidade uma dificuldade. O pessimista diz assim, está chovendo? Nossa, vai começar a goteira. Aí pronto, ele fica procurando a goteira que nunca vem e perde a palavra. O pessimista, ele diz, quinta-feira, está todo mundo com sono. Pessimista. Você apresenta uma pessoa para ele, ela já procura o primeiro defeito na pessoa. Pessimista. É uma pessoa que tem uma mente preguiçosa. Pessimista tem uma mente preguiçosa. Pessimista, ele não gosta de pensar de maneira positiva. Ele nunca pensa do lado de Deus. Ele nunca pensa de acordo com a Bíblia. Ele gosta sempre do ambiente melancólico, o ambiente tenebroso. Esse é o pessimista, é o desanimado. E digo para vocês, não é difícil ser pessimista, difícil é ser otimista. Porque ser pessimista é a coisa mais simples do mundo. Até porque o diabo, com todos os seus anjos, nos ajuda a ser pessimista. O pessimista é incrédulo, ele não tem fé. Não estou falando de ímpio, eu estou falando de cristãos pessimistas. Começa a ter um problema, pronto, a fé já foi para o lixo. E isso é um ambiente para a depressão. Porque a pessoa, além de pessimista, e todo pessimista é negativo, toda pessoa negativa é melancólica. Eu não estou falando de temperamento, eu estou falando de condição emocional. O pessimista, ele só olha para as pessoas julgando elas. Ele só vê defeito nas pessoas, não consegue ver qualidade. Não consegue ver qualidade. Isto é a condição para um terreno fértil, onde vai um dia proliferar a depressão com todas as suas consequências. E o cristão, ele não pode ser assim. O cristão é um otimista por natureza. Eu não falo da velha natureza, eu falo por causa da nova natureza, porque hoje nós fazemos parte do novo homem, da nova criação. Então, se nós vivemos essa condição velha, é porque queremos. Se você está nesse grande cruzeiro, esse grande navio, nessa grande jornada espiritual, ascensional, para a glória de Deus, onde você tem ao seu dispor um banquete espiritual, cheio de bênção,
a despeito das lutas, a despeito das dificuldades, a despeito do espinho que você tem na carne, a despeito de tudo que tenta te puxar para baixo, mas você consegue sobressair, como Jeremias fez. Você consegue se levantar das cinzas, como Elias fez. Você consegue sair das situações mais improváveis, humanamente falando, como você vê na história de Moisés, na história de Paulo. E por que, irmãos? Porque o Senhor não muda a sua face. Ele não tira o seu rosto de nós. Se todas as portas se fecharem, uma brecha é suficiente para Ele nos mostrar que a nossa caminhada é uma caminhada ascensional. Não é para o pântano, não é para baixo. Então, esse ponto é muito importante. Ocupada. Aí vem de periferia, superficialidade. Ainda no verso 40. Olha o que ela diz para o Senhor. Veja o que é uma pessoa sem foco, sem discernimento de quem está ali e o que ela está falando. Ela diz, Senhor, não te importas, quer dizer, agora a culpa é do Senhor. O depressivo é assim, ele coloca a culpa em todo mundo, menos nele. E todo mundo errado. E tudo errado. Marta coloca a culpa no Senhor, não te importas? Eu servi sozinho. Não era problema nenhum Marta estar servindo. O problema é que Marta colocou o serviço em evidência. Colocou o serviço à frente da devoção. Você estuda a vida de Sansão. Sansão era um homem musculoso? Eu acredito que não. Então, às vezes as professoras, eu nunca vi aqui, mas espero que também nunca faça. Vai pintar o Sansão, pinta aquele gigante. Não era. A força de Sansão não estava nos seus músculos. A força de Sansão estava na sua devoção, na sua vida de consagração. Lembra? Capítulo 14 de Juízes, e versículo 4. Versículo 14. Do comedor, aquele enigma de Sansão, do comedor saiu comida, do forte saiu doçura. Era o enigma de Sansão. Ninguém podia desvendar o enigma dele. Por quê? Porque era uma experiência que ele teve com Deus. Nossa vida cristã, irmãos, tem que ser como um iceberg. Só a pontinha tem que ficar para fora. A grandeza da nossa experiência com Deus tem que ficar oculta, escondida. Por isso que Cantares 4:12 diz assim, jardim fechado, és tu, amada minha. Sabe o que é isso, irmãos? Vida de devoção. Vida de devoção. Não adianta você querer mostrar o que você não é. Não adianta você querer mostrar, evidenciar na frente de todo mundo aquilo que você não é no seu quarto secreto com Deus. Se você é fraco, se você é fraca na sua vida de devoção, não importa o quanto você prega, não importa o quanto você canta, não importa o que você faz, porque o Senhor procura, não é adoração, Ele procura adoradores. E outra coisa, irmãos, é a nossa devoção que tem que ser a base para o nosso serviço. Separar em mim Saulo e Barnabé, separar em mim, não é separar e para, não. O Espírito Santo diz, separai para mim, Atos 13, separai para mim, Saulo e Barnabé. Aí agora ele diz, para a obra. Se no primeiro não for para ele, não tem nada que fazer na obra, a não ser dar problema. A não ser sufocado pela síndrome de Lúcifer, em procurar ser popular, espetacular, poderoso, famoso, e roubar a glória de Deus, a centralidade de Cristo e o poder do Espírito Santo. Então, meus irmãos, observe aqui, Senhor, não te importas. Então, Marta coloca a culpa no Senhor. Como se ela estivesse fazendo, como se o Senhor estivesse fazendo vista grossa ao que ela estava fazendo. Você consegue perceber o estado de Marta? Isto é, o Senhor estava se importando com Maria, não com o serviço de Marta. O Senhor estava se importando com a devoção de Maria e não com o serviço de Marta. Sabe o que incomodou Marta? É que o Senhor estava se importando com a devoção de Maria. Ele diz, não te importas que eu sirva sozinha? Você percebe aqui, irmãos e irmãs? Vamos avançar. Versículo 41. O Senhor diz assim,
Marta, Marta, andas inquieta. Olha essa palavra, inquieta, nesse versículo 41. Interessante que essa palavra no texto grego, traduzido para o português, sabe o que significa? Ansiosa. O Senhor está dizendo assim, Marta, você está ansiosa. Vou colocar 2 textos para vocês. 2 textos aqui para vocês sobre essa palavra. Primeiro, Mateus, capítulo 6, no versículo 25. O Senhor diz assim, não andeis ansiosos. Olha o que ele diz. Pela vossa vida. A palavra vida ali no texto original é nefesh, é alma. O Senhor está dizendo, não andeis ansiosos pela vida da alma. O que é alma? É o que sinto, o que penso, o que quero. O que sinto, meus desejos. O que penso, minha mente. Então, os meus afetos, a minha mente. Então, o que sinto, o que penso, o que quero. Isso reflete as faculdades da alma, mente, vontade e emoções. E o Senhor está dizendo aqui, não andeis ansiosos pelo que você sente, pelo que você pensa, pelo que você quer. Por quê, irmãos? Porque nós não podemos ser governados pela vida da alma. Nós temos que ser governados pela vida no espírito. O grande problema do depressivo é que ele passa a ser governado 100% pelas suas emoções, pela sua mente, pela sua vontade, e não pelo Espírito de Deus. E a Bíblia é clara, Gálatas 5,16, andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Outro texto, Filipenses 4:6, está assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Eu posso dizer que esses textos, eles dizem a mesma coisa. Paulo simplesmente, ele está dizendo aquilo que o nosso Senhor já havia dito. Então, isso é muito sério. É claro que Paulo vai prosseguir falando coisas preciosas. Ele diz, seja a vossa vida sem moderação, ou com moderação, com equilíbrio. Seja a vossa vida equilibrada. Não confie em vocês mesmos. Não confie na vossa carne. Aí ele vai colocar, eu estou parafraseando aqui, mas ele vai colocar uma frase muito importante. Ele diz, perto está o Senhor. Esse perto, essa frase, perto está o Senhor, não tem nada a ver com a vinda do Senhor, mas com a presença do Senhor. Por que que nós não podemos andar ansiosos? Por que que nós não podemos ser escravos da ansiedade? Por que que não podemos ficar perguntando o que vai ser de mim amanhã? O que eu vou comer amanhã? Como que eu vou criar meus filhos amanhã? Como que eu vou sustentar o meu casamento amanhã? Como eu vou poder sustentar a minha vida amanhã? Não se preocupe, o Senhor está presente. É isso que está dizendo. O que isso também quer dizer no sentido negativo, que toda pessoa ansiosa é uma pessoa que perdeu a presença do Senhor. Não adianta, irmãos, a gente ficar forçando as coisas. O outro lado também é verdade. Toda pessoa, olha, deixa eu me colocar isso com mais cuidado. Todos nós temos um grau de ansiedade, ok? Todos nós. Todos nós. Isso faz parte da nossa natureza humana. Isso faz parte de nós como seres humanos. Existe um grau de ansiedade que é normal, é tolerável, é comum. O problema é quando a ansiedade se torna um transtorno, aonde você perde a esperança, você perde a fé, você perde a presença de Deus. Quando a ansiedade destrói a sua esperança, porque ela destruiu a fé. Quando ela destruiu a fé, porque você perdeu a presença de Deus. Então isso é sério, irmãos.
Porque muitos cristãos estão escravizados por remédios para controlar seus transtornos de ansiedade. Eu tenho dito aqui sobre os psicotrópicos. Algumas pessoas, várias, já me perguntaram: Luiz, você acha que eu jogo meus remédios? Eu estou fazendo tratamento contra ansiedade, tratamento contra depressão, tratamento contra insônia e vários tratamentos. Você acha que eu jogo tudo fora? Eu não acho. Eu acho o seguinte: se está te ajudando em alguma coisa, você percebe, está te ajudando, não. Mas se eles estão influenciando nas suas emoções, no seu comportamento, na sua fé, se você percebe que você tem uma deficiência grave na sua vida devocional, então por que você não joga fora não? Comece na vida de devoção com Deus. Invista na sua vida devocional. E você vai perceber que naturalmente você vai deixar esses inimigos. Então não sou eu não sou médico, não sou nenhum psiquiatra para poder te dizer isso. Agora eu te digo uma coisa: para mim não há outro caminho que possa transformar uma pessoa, não há outro meio a não ser esse aqui, a palavra de Deus, vida de oração. Sim, irmãos, com a palavra de Deus ele criou o universo, e com a oração nós tocamos o trono de Deus. Não é possível que com esses dois elementos a gente não consegue destruir a depressão e a ansiedade. Não é verdade? A questão é, não adianta ler a palavra de Deus se ela não te lê. Não adianta ler a palavra de Deus se ela não alimenta a sua fé. Não adianta ler a palavra de Deus por curiosidade. Ler a palavra de Deus não é para você ter conhecimento. Ler a palavra de Deus para você ter experiência com Deus. Ler a palavra de Deus para Deus falar com você. Comece a ter o hábito. Não leia por ler, por liturgia, por religiosidade. Leia porque você busca comunhão com Deus. Não leia ela como você toma o seu remédio, porque você pode esperar um resultado imediato. Esse resultado vai ser muito mais profundo, muito mais significativo, muito mais transformador, quando ela se tornar vida dentro de você. Vamos mais ainda. Eu vou citar só mais um ponto, vou inserir um outro, para que ele deixe uma porta aberta para a próxima reunião. O sétimo ponto é este, que há mais um vocábulo no versículo 41, que eu desejo examinar com vocês. Então o Senhor diz assim: preocupas. Vamos ler o versículo 41. Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas. Essa palavra é muito importante. Essa é uma palavra que ocorre somente aqui em todo o Novo Testamento. Uma palavra usada na psiquiatria daquele tempo. Mas como nós estamos estudando um livro que foi escrito por um médico, com certeza ele entendia muito também de psiquiatria. Por isso, muitos vocábulos que Lucas usa nos seus escritos têm conotações da medicina, da psiquiatria. Esta é uma delas. Essa palavra fala de um distúrbio mental. Uma pessoa que está mentalmente perturbada. Olha o que o Senhor diz para Marta: Marta, tu estás mentalmente perturbada. Veja isso, irmãos. Como de uma pessoa que está num alto grau de estresse, de ansiedade, mentalmente perturbada, ainda queria agradar a Deus com as suas obras. Então você percebe que o problema de Marta aqui é um problema de ego. Por isso que ela perde foco. Quem precisava de algum serviço ali não era o Senhor, era Marta. Quem precisava de alimento não era o Senhor, era Marta. Ele disse assim: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade de... Não tinha nada que alimentava mais o Senhor do que fazer a vontade do seu. Que lindo é isso. Isso é impressionante. E é o que o Senhor está falando para nós. Então aqui temos uma pessoa mentalmente estressada, perturbada, sem foco, sem rumo, sem alvo.
Uma pessoa que não discerniu o Senhor na sua casa, e nem a sua necessidade do Senhor, mas que se ocupou em tentar fazer coisas para Ele, e foi reprovado. Então aqui, no versículo 42, existem 3 frases que não temos como estudá-las neste momento, por causa da riqueza delas. O Senhor diz assim: entretanto, a primeira, pouco é necessário. Primeira frase. A segunda, uma só coisa. E a terceira está lá no final. Ele diz, boa parte. Ele diz, entretanto, pouco é necessário. Ou mesmo, uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte. E essa não lhe será tirada. Eu te pergunto, qual foi a parte que Maria escolheu? Sabe o que ela escolheu? Estar aos pés do Senhor e ouvir os seus ensinos. É esta parte. Essa parte, o Senhor usa 3 frases para descrevê-la. O Senhor diz assim: pouco é necessário. Uma só coisa e boa parte. É claro que quando nós formos estudar essas frases, nós vamos ver que elas têm uma profundidade de riqueza. Vamos precisar de textos para poder abrir essas frases. E aqui nós vamos entender a questão de maneira prática. Eu creio que tudo isso nos faz agora voltar e entender a depressão de Jeremias e também entender a depressão de maneira geral. Não só a dele, mas também os nossos transtornos, as obsessões que existem na nossa mente, as compulsões descontroladas que residem dentro de nós. Compulsões que são como labirintos escuros, esses porões tenebrosos que existem dentro da nossa mente. E é na mente que ocorrem as grandes batalhas da nossa vida, na nossa mente. Então, meus irmãos e irmãs, esse assunto é seríssimo, porque é aqui que está a explicação para tanta frieza, para tanta indiferença. Entender por que muitos cristãos não conseguem viver a vida cristã de maneira celestial na terra. Porque elas têm uma extrema, uma enorme dificuldade de exercer a fé de maneira simples. Quando você estuda a vida de Spurgeon, ele começou a ter depressão a partir dos 24 anos. Ele lutou contra a depressão durante todo o seu tempo. Durante toda a sua vida, ele lutou contra a depressão. Em 1858, Spurgeon ele foi acometido pela primeira terrível experiência de depressão, aos 24 anos. Eu creio que todos aqui já ouviram falar de Spurgeon, Charles Spurgeon. Aquele que foi considerado um dos mais influentes e importantes evangelistas da história da igreja. Ele é colocado aí em uma posição muito singular. Não como os apóstolos aqui, mas ele foi um dos mais importantes evangelistas que nós podemos conhecer na história. Este homem foi tremendamente usado por Deus. Porém, é claro, com todas as suas limitações. Ele tinha um terrível espinho na carne. Qual era o espinho na carne? Qual era o nome do mensageiro de Satanás que esbofeteava ele? Depressão. Então, vou citar aqui 2 frases, ou algumas frases, que ele falou acerca da depressão. Ele disse: meu ânimo estava tão abatido que eu poderia chorar toda uma hora, como uma criança. E assim, eu não sabia por que eu estava chorando. Ele tinha crises de choro, choros compulsivos. E ele mesmo não sabia por que eu estava chorando. Às vezes ele se pegava em horas e horas de choro. Outra vez ele disse assim: o ferrolho que tão misteriosamente tranca a porta da esperança e mantém
Nosso espírito em melancólica prisão precisa de uma mão celestial para abrir. Então, quando ele fazia essa referência aqui, porque ele entendia que só mesmo um agir de Deus na sua vida, para poder destravar essa porta, essa prisão onde ele ficava ali, emocionalmente adoecido, esmagado. Se você estuda a biografia deste homem e você não consegue detectar a depressão, é normal que as pessoas fiquem assustadas. Imaginar que um homem como esposa podia ficar dias e dias trancafiado, esmagado por uma dor que ele não sabia explicar. Uma angústia que o colocava tão miseravelmente arrastado para um pântano. Mas foi assim, irmãos, que ele aprendeu a lutar e a vencer esse mensageiro de Satanás. Como diz o irmão Eugênio Peterson, quando ele parafraseia aquele texto de 2 Coríntios 12, aquelas palavras de Paulo: a única coisa que esse mensageiro de Satanás fez comigo foi me colocar de joelhos diante de Deus. E é isso, irmãos. Eu sei que todos nós temos sim um espinho na carne, um mensageiro maligno que nos esmaga, que nos deixa tão pequenos, mas nunca esqueçamos que o poder de Deus trabalha na nossa fraqueza. Então que o Senhor, de uma maneira muito especial, continue falando a todos nós, que Deus nos abençoe. Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos. Obrigado por mais uma vez nos permitir reunir em teu nome. Que esta palavra, Senhor, venha ser como um bálsamo na nossa vida, Senhor. Aquele conhecido bálsamo de Gileade, como uma água que nos lava, nos purifica, nos limpa. Mas que essa palavra também seja uma espada que penetra, Senhor. E que ela venha penetrar o mais profundo do nosso coração. Que ela venha tratar conosco, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Fale com a tua igreja mais uma vez. Fale com os teus filhos, com as tuas filhas. Sonda o nosso coração nesta noite, Senhor. Sonda o nosso coração com esses olhos, que é como chama de fogo, que penetra, que julga tudo aquilo que o Senhor não aprova. Vem com o julgamento da tua palavra, Senhor, e prevaleça sobre nós, para que cada dia nós sejamos transformados à imagem do teu Filho Jesus. Nós rogamos a ti no nome de Jesus. Amém.